Versículo 1, João 12, 1. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Prepararam-lhe ali uma ceia. Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E toda a casa se encheu com o cheiro do perfume. Mas Judas Iscariotes, um dos discípulos, aquele que estava para atrair Jesus, disse: por que este perfume não foi vendido por 300 denários e o valor não foi dado aos pobres? Ele disse isso não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa do dinheiro, tirava o que era colocado nela. Mas Jesus disse: deixa que ela guarde isto para o dia do meu sepultamento, porque os pobres estão sempre com vocês, mas a mim vocês nem sempre terão. Então, nós vemos aqui, nessa história, a mulher, Maria, ela, irmã de Marta, enquanto estava ali naquele banquete, naquela festa, Marta estava servindo e Maria tinha comprado um perfume caríssimo, muito caro, que poderia ser equivalente a um ano de trabalho, Os discípulos disseram, isso aí poderia ser vendido por mais de 300 denários no Evangelho de Marcos. Um denário era o trabalho de um dia, Então, tinha em conta ali mais ou menos um ano de trabalho para comprar aquele perfume. Era um perfume importado, não se encontrava em Israel, buscava em outros países, e ali só pessoas ricas mesmo, poderiam comprar aquele perfume. Então, certamente, Maria aqui, ela fez as suas economias, preparando o melhor para o Senhor. Talvez eles não eram de família rica, já que tinham os banquetes, e quem servia era Marta, a irmã dela, não tinha os criados ali. Então, provavelmente, ela fez um sacrifício muito grande para juntar esse dinheiro e comprar o perfume mais caro da época, o perfume importado, E quando estava ali na ocasião, 6 dias antes da Páscoa, ele já estava no preparativo, Lázaro tinha sido ressuscitado por Jesus, e Maria amava muito o Senhor, Maria já amava muito o Senhor, teve esse episódio de Lázaro, então certamente o coração dela estava ali repleto, pulsando de tanta gratidão e amor, espiritual ali pelo Senhor Jesus. E nessa ocasião, ela deu o melhor que ela tinha. Assim como aquela viúva que deu tudo que tinha, Maria, tudo que ela tinha ali de mais precioso, que era o perfume. Imagine o trabalho, o salário de um ano seu, O salário mínimo hoje, 1.500, 1.500. Por aí, me ajuda aí, em um ano, 18 mil, obrigado, Tiago. 18 mil reais para quem recebe o salário mínimo, você juntar um ano todo, não tirar nada para si e depositar ali aos pés do Senhor, Não estamos falando do mérito exterior, do dinheiro em si, mas estamos falando do coração, da disposição e do amor, Aquilo ali não fez falta para ela, aquilo ali ela deu, se derramou. E isso representa o quê? Dar tudo que temos e ao mesmo tempo também dar a nossa vida. O apóstolo Paulo, no final da sua vida, ele disse o quê? Que ele estava sendo oferecido por libação. Libação é como se fosse um sacrifício líquido, Ele combateu o bom combate, completou a carreira, guardou a fé. Ou seja, desde quando Deus chamou o apóstolo Paulo até o final da sua trajetória, ele se deu como sacrifício vivo, separado ali, agradável a Deus. E chegou ao final da sua carreira, ele disse: agora estou sendo oferecido por libação, por sacrifício, Ele já sabia que ele ia ser ali morto, na mão daquelas pessoas ali, mas ele teve a sua consciência ali satisfeita e tinha consciência de que o Senhor, o reto juiz, daria ali a coroa da vida, não somente a ele, mas a todos que amam a sua vinda. Então isso representa o quê? Uma vida sendo totalmente entregue aos pés do Senhor Jesus, desde quando ele foi chamado até o seu final do ministério, Eu assisti um vídeo, Jamile desfrutando na comunhão de jovens, ela compartilhando de um testemunho, E eu assisti nesse vídeo, o rapaz disse assim, às vezes você pega um testemunho e diz assim, fulano,
estava na igreja, saiu da igreja e fez um monte de coisa errada, se prostituiu, usou drogas, roubou e depois veio para a igreja. Aí todo mundo dá glória a Deus, que testemunho maravilhoso, né? Mas esse jovem pregador, ele disse que também existe um testemunho muito forte de um adolescente, uma criança, um jovem que seguiu o Senhor Jesus e também nunca se desviou, permaneceu firme, alicerçado. Isso também é um testemunho, né? Porque o Senhor sustentou. Muitas pessoas talvez não consigam ver isso nessas pessoas, mas o fato dela estar ali, às vezes sendo tentado, sendo provado, muitas tribulações, muitas coisas, não somente adolescente e jovem, todos, né? E permanecer, como o apóstolo Paulo permaneceu, isso é um grande testemunho, né? Amém. Porque teve a fé aprovada. Sim. Então, essa história nos mostra que nós devemos gastar nossa vida para o Senhor. O Atmani, ele contou também um testemunho. Quando ele era jovem, adolescente, ele era muito inteligente, um dos melhores da classe. E os professores olhavam para ele e diziam assim: poxa, esse rapaz vai ser alguma coisa, esse jovem tem talento, ele com certeza vai ter uma profissão aí muito boa na sociedade, porque ele era muito inteligente, né? Só que o Atmani se converteu tal, e deu a sua vida para o Senhor. Obrigado, ia pedir. Deu a sua vida para o Senhor e muitos anos servindo no ministério. Um dia, ele já adoecido, é bengala que chama? Que pega? Com a bengala, caminhando na rua, ele encontrou o professor dele de Direito, que ensinou Direito a ele na faculdade, né? Quando encontrou o Atmani, vamos ali na casa de chá. Acho que na China tem muitos negócios de tomar chá. Vamos ali na casa de chá, e foram lá tomar um chá. E o professor olhou assim, dos pés à cabeça, da cabeça aos pés, e falou: foi isso que você se tornou? Um jovem promissor na faculdade, aquele talento. De início, quando o Atmani recebeu aquela palavra, ele disse que pensou no que ele poderia ser, como ele estava, tal. De início, mas depois, quando ele viu, ele disse: será que meu Senhor não é digno de eu ter entregue toda a minha vida a Ele? Aí depois ele disse que se encheu de energia e de alegria e de gratidão. Ele disse: eu fiz a escolha certa de ter entregue a minha vida ao Senhor, né? Eu fiz a escolha certa. Aos olhos do mundo foi um desperdício, eu gastei a minha vida, não aproveitei, mas aos olhos de Deus eu tenho consciência que eu fiz a escolha certa. Alguém sabe o nome desse professor? Aqui na Terra, né? Nós aqui não sabemos. Já aqui na Terra você vê que o irmão deixou um legado. E se ele entregou a sua vida ao Senhor, né? Muito mais eu creio que recompensa também ele terá, né? Nos céus, no reino, por ter entregue. Então, irmãos, não é ficar olhando aqui as coisas passageiras da Terra, né? Dizer assim: não, o Senhor vai ficar se dar certo. Primeiro eu vou ocupar minha posição, vou ocupar meu cargo, tal. Aí depois o seu cargo, entre aspas, de professor universitário passa, você nem sabe mais o nome dele, mas você conduziu muitas vidas para ser salvas, para conhecerem o Senhor Jesus, e você vai ter um galardão nos céus. Não é muito melhor? Então, de fato, nós precisamos gastar nossa vida, né, entregando tudo o que temos e o que somos ao Senhor, né? Sim, tudo o que temos e somos vamos derramar o seu eterno plano, muito precioso para nós. Senhor Jesus. Mas os discípulos aqui, eles acharam o quê? Que era um desperdício, né? Por que vai fazer tudo isso? Agora, vejam o discurso, né? Judas estava preocupado mesmo, será? Qual foi a desculpa que Judas deu? Deveria ter vendido tudo isso e dar aos pobres. Para que esse desperdício? Mas João diz que Judas na verdade falou isso não porque se preocupava com os pobres. Ele usou o discurso dos pobres, mas ele não se preocupava com os pobres. Por quê? Qual era a intenção de Judas? Era vender 300 denários, muito dinheiro. A bolsa estava com ele, que ele cuidava da bolsa, e ali com muito dinheiro ele poderia, né, pegar parte daquele dinheiro, porque o próprio João diz aqui, né, no versículo 6, 12:6, ele disse isso não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão e tendo a bolsa de dinheiro, tirava o que era colocado nela. Então ele botou um discurso muito bonito, se preocupar com os pobres,
mas na verdade ele queria, né, roubar aquele dinheiro. E no Evangelho de Marcos nós lemos que eles colocaram como desperdício. Por que eles acharam que era um desperdício? Porque eles estavam achando assim, em outras palavras, Jesus não é digno de receber tudo isso. Em outras palavras era isso. Por que está gastando tudo isso com o Senhor? Né? E começaram a criticar Maria, que estava ali prostrada, né? Em um evangelho diz que colocou sobre a cabeça, no evangelho diz que colocou sobre os pés. Provavelmente momentos diferentes da história, né? Mas ela ungiu o corpo todo do Senhor Jesus. E ela não se importou com aquelas críticas, com as acusações. Ela simplesmente estava, vamos colocar a palavra aqui, adorando, né, o Senhor Jesus. Então, quando você também dá o seu melhor para Deus, talvez até mesmo algumas pessoas dentro do ciclo da igreja, elas podem até mesmo dizer assim, para que esse desperdício, né? Para que tanta oração? Para que tanta leitura da Bíblia? Ou para que tanta reunião? Para que consagração? Para que... Às vezes alguns podem achar um desperdício, né? Porque se está tão focado assim, outros de fora podem criticar com um sentimento semelhante ao de Judas, talvez, não por roubar, mas por algum interesse ou alguma comparação, inveja, ciúme, alguma coisa do tipo. Mas o fato é que nós precisamos ser como Maria. Marta, sempre ali preocupada, servindo, né? Servindo. Maria escolheu a melhor parte, que era realmente ali, tanto ouvir, como também adorar, se prostrar ao Senhor Jesus. Assim devemos ser nós, né? Nos ofertar ao Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, no mundo as pessoas, elas pensam assim, né? Elas veem você tão capaz, tão inteligente, e infelizmente acontece demais. Quando você assiste o que cantam na música lá na televisão, dos jovens, não sei mais não o nome, dos jovens talentos que tem uma desenvoltura para cantar, tem uns programas, né? E as pessoas vão se exibir, vão cantar, fazer a exibição ali pública. E quando você vai conhecer a história desses jovens que cantam, a maioria, quando pensar que não, eram da igreja, né? A maioria começa pequenininho ali, canta, desenvolve, aprende, e às vezes chega uma certa idade e todo mundo diz, rapaz, você tem talento, mas se você ficar na igreja aí, você não vai se tornar conhecido, você está desperdiçando, vamos dizer assim, né? Você está desperdiçando o seu talento. Encontre um empresário, uma gravadora, algo assim, e aí muitos vão, né? Talvez alguns até evangélicos ainda chegam até o programa e depois, não tenho esse dado, mas talvez, né? Depois às vezes pode até abrir um mundo de oportunidades e ele vê aquilo ali na sua frente e achar que... e seguir, né, aquele caminho, né? Então, quando você tem um dom, um talento, às vezes pode ser um desperdício, né? Tocar também. Você precisa tocar nessas bandas, tal, ou qualquer outro dom e talento, né? Mas saiba que não é um desperdício. Você está fazendo isso, você é como se estivesse, assim, em outras palavras, né? Ajuntando tesouros do céu. Você está preparando a sua recompensa. Você não está servindo para si próprio. Você está servindo para o Senhor, agradando ao Senhor, e Deus ele vai te recompensar. E realmente é maravilhoso você louvar, permanecer, ou desfrutar, ou servir com algo que Deus te deu, né? E você está ali colocando à disposição do Senhor, servindo aos irmãos. Isso realmente é muito bom, porque Deus vai te dar um galardão. Você vai ter uma recompensa, né? Então, irmãos, não é muito, porque Deus ele merece. Será que o Senhor não merecia um perfume mais caro da época ser ungido ali naquele momento? Claro que o Senhor merecia. E Maria foi a única que teve essa percepção. Nem os discípulos que acompanhavam o Senhor Jesus tiveram essa percepção. Mas Maria teve essa percepção de se entregar aos pés do Senhor Jesus e fazer algo como se fosse assim, ela já tivesse uma visão assim profética do que aconteceria, né? Jesus sempre dava dicas do que iria acontecer com ele, mas os discípulos não conseguiam muito decifrar, né? Mas Maria ali, ela fez aquilo e Jesus disse assim, vou botar lá para Marcos 14, que explica assim melhor nessa parte aí que eu quero falar. Que Jesus fala sobre o futuro, né? Marcos 14,
Oh, Senhor, está em Mateus. Marcos 14, versículo 6. Mas Jesus disse: deixem a mulher em paz, porque vocês estão incomodando. Ela praticou uma boa ação para comigo. O 8. Ela fez o que pôde, ungiu o meu corpo antecipadamente para a sepultura. Maria ungiu o corpo de Jesus antecipadamente para a sepultura. Quando Jesus morreu, algumas mulheres tentaram ir ungir o corpo do Senhor. Será que elas conseguiram ungir? Vamos ver o capítulo 16 de Marcos, versículo 1. Amém. Do versículo 1 até o 7. Cada irmão pode ler no versículo. Passando o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. 3. Dizia uma a outra: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? 4. E olhando viram, Senhor Jesus, e olhando viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entretanto, no túmulo viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. 6. Ele, porém, lhe disse: não vos atemorizeis, Senhor Jesus. Buscai a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Veja o lugar onde o tinha posto. Amém. Então, irmãos, as mulheres, elas não conseguiram ungir o Senhor Jesus, né? Porque o Senhor ele já tinha ressuscitado. Quem conseguiu então ungir Jesus? Somente Maria, né? Somente Maria. Ou seja, o que tinha para fazer naquele momento, Maria ela não relutou, ela fez. E as que pensavam, né? Pensavam não sei se elas sabiam, mas se elas soubessem e pensar em deixar para fazer depois, elas não conseguiriam mais. Então Maria ela não perdeu a oportunidade naquele momento. Poderia ter vergonha? Talvez, né? Você está numa mesa, em um jantar com muita gente ali, né? E uma mulher fazer algo que não era habitual fazer. Tem mais um registro no livro de Lucas, tem alguns dizem que é o mesmo caso, outros dizem que não. Mas era algo que não era habitual ser feito. E, né, uma mulher fazer aquilo, talvez poderia dizer assim: pô, rapaz, poderia dar uma vergonha, um medo, o que as pessoas vão pensar, o que as pessoas vão falar. Às vezes é assim, né? O Senhor te toca para fazer algo, mas nós às vezes somos paralisados. Não vou fazer isso não para o Senhor, não vou desfrutar, não vou louvar, não vou orar, não vou visitar ou qualquer outra coisa que Deus te toca. E tem coisas que às vezes a oportunidade se vai e você não vai conseguir mais fazer, né? Então, Maria, quando recebeu esse sentimento e ela foi tocada por Deus para fazer isso, ela não relutou. Ela enfrentou talvez uma vergonha, talvez algum medo, porque era algo assim muito inesperado, né? Mas ela foi e fez e derramou ali o bálsamo sobre o Senhor Jesus, um perfume muito precioso. E realmente, por conta disso, ela foi a única mulher que ungiu o Senhor Jesus e teve a sua história, tem a sua história contada, como o Senhor profetizou. Jesus já sabia o que iam fazer escritos, né? Dos evangelhos, e disse: onde o evangelho for anunciado, vai ser contada a história dessa mulher. Ficou marcado, né? Eternizado assim, por essa atitude, uma atitude que, né? Pode ter parecido sem sentido no primeiro momento,
mas que para o Senhor Jesus fez todo sentido. Deixa a mulher em paz. Foi o Senhor quem a defendeu. Ela continua ali adorando, né, fazendo as coisas. Eu disse, por quê? Por que você fez isso? Poderia ter vendido aquelas acusações, mas ela se permaneceu ali aos pés do Senhor e o próprio Senhor se levantou para defendê-la, né? Deixe a mulher em paz, não incomode a mulher. Ela fez isso por mim, né? Foi por amor. Será que eu não mereço? Então, quando você diz assim, você está fazendo coisa demais para o Senhor, é como se dissesse, o Senhor não merece tudo isso, o Senhor não é digno disso tudo, né? Então, desde que seja com o coração puro e singelo, verdadeiramente para o Senhor, sem nenhuma intenção impura, né? Você está fazendo para o Senhor, então o Senhor vai ver e vai te recompensar. É diferente dos escribas e fariseus que faziam para serem vistos, né? Jejuava, não lavava o rosto, ficava entristecido para dizer, eu estou jejuando, e as pessoas saberem, ali ele já recebeu a recompensa, né? Dá com a mão e mostrar outra. Que a outra. No caso deles, né? Eles como queriam dar com a mão e mostrar outra para que as pessoas pudessem ver, fazer orações longas em praça pública, né? Então isso aí, ele estava servindo ao Senhor. Exteriormente as pessoas poderiam notá-lo como um serviço religioso, mas interiormente a intenção não era, né? O desperdiçar a vida no Senhor é você se entregar com a intenção de agradar somente ao Senhor, né? E muitas vezes você não medir esforços ou não olhar para si mesmo, porque vai ter momentos que algumas coisas vão pegar no seu pé, né? No caso dela, ela poderia pensar, rapaz, um ano de trabalho, 300 denários é muito dinheiro, né? Não, vou dar só uma parte, mas ela não mediu ali o esforço para se entregar ao Senhor, né? Então, essa é a história de Maria. Depois vamos ver sobre a fragrância aqui. Eu vou ler um texto do Atmani. Vamos voltar para João 12, que fala sobre a fragrância. João 12. Quem achou o versículo da fragrância? Encheu a casa. Vamos ler o 3. Então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E toda a casa se encheu com o cheiro do perfume. Ó Senhor Jesus, toda a casa se encheu com o cheiro do perfume. Vamos agora nos colocar no lugar do vaso, do perfume. Quando você recebeu o Senhor Jesus, você creu, você recebeu o Espírito Santo dentro de você. Então você tem dentro de você um bom perfume, o bom perfume de Cristo, né? Só para abrir um parênteses, vamos logo pegar 2 Coríntios 2, 14 a 15, que aí eu já desfruto em cima disso aqui mesmo. 2 Coríntios 2, 14 a 15. Nossa. Senhor Jesus. É isso mesmo. Amém. Pode ler, Gerson. 2, 14 a 15. Quem pegou então? Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Minga. No caso é 2 Coríntios. Você está vendo? Graças, porém, a Deus, 2. que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e Sim. por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Amém. 15. Né? Porque a nós, sim, E nós, Uns que se salva, em nós que se perde. 16 também? Não, só isso mesmo. Então, por meio de nós, manifesta a fragrância, o perfume do seu conhecimento em todos os lugares. E também, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Então vamos nos colocar como essa fragrância, esse bom perfume de Cristo. Só que o vaso de alabastro, ele era tapado ali, né? O vaso era tapado. E antigamente não tinha assim como hoje, essa tecnologia de espichar e tal, né? Tinha que quebrar. Então, você é um vaso, a Bíblia diz que nós somos vasos de misericórdia, né? E você tem o bom perfume de Cristo em você. Mas se o vaso está tapado,
não tem como sair o cheiro do perfume, está tapado ali, lacrado mesmo, não tem como sair o cheiro. Quando Maria quebrou ali o perfume, aí a casa, o perfume era bom, né? Aqueles lá que bota que, no bom sentido, empisteia a casa, né? Aí ali o aroma exala. Então ali, quando tirou, quebrou, o perfume encheu ali e todo mundo sentindo. Se o vaso tivesse vida, naquele momento que quebrasse, ia doer bastante, não era? Ia doer bastante. Você é um vaso e você tem uma casca exterior, que é o seu corpo, suas vontades, seus pensamentos, seus conceitos, suas opiniões, tal. E para que esse bom perfume de Cristo possa ser exalado, às vezes você precisa também permitir ser perfurado pelo Senhor. Às vezes tem alguns golpes aí, mas esses golpes é para fazer com que esse perfume possa ser exalado pelas pessoas. Ou seja, a casca exterior precisa ser quebrada para que o bom perfume de Cristo possa exaurir, possa né, se manifestar, né, ser exalado no lugar onde nós andamos, como diz aqui, né, na fragrância do seu conhecimento em todos os lugares. Então, se você for uma pessoa que constantemente sofre o trabalhar do Senhor, e você aprendeu a receber isso do Senhor, chega um momento que você aprende a lidar com isso, a conviver e a ganhar experiências, você, em um certo momento da sua vida, você vai, pela sua pessoa, pela sua forma, você vai exaurir esse bom perfume. De tal forma que as pessoas vejam você e elas percebam que tem algo diferente, porque você foi tratado pelo Senhor e você agora está, por onde passa, você está exaurindo o bom perfume de Cristo. Por quê? Porque você está sendo trabalhado, né? Mas isso demanda um processo. No início, quando o frasco é quebrado, você vai ser como uma criança emburrada, né? Que diz assim: ah, Senhor, por que isso está acontecendo? Por que aquilo? Você vai reclamar com Deus, você vai debater com Deus. Por que eu, Senhor? Por que isso só acontece comigo? Eu sou o pior, eu sou aquilo. Você vai ter essas coisas assim do estágio, né? Como um estágio infantil. Infantil com todo respeito, porque é um processo, né? Que o Senhor trabalha. Depois, com o tempo, você vai sendo trabalhado pelo Senhor, você vai entendendo mais do trabalhar, do processo, e você não vai ficar mais se debatendo tanto. E vai chegar um momento que você vai crescer, você vai amadurecer, e aquilo ali vai se tornar algo que vai abençoar muitas vidas, porque você tem um ministério em determinada área em que você foi, entre aspas, quebrado, né? Vou finalizar aqui com as partes que o Atmani fala sobre essa fragrância. Quando vocês encontram um cristão que realmente tem sofrido, alguém que tenha atravessado com o Senhor experiências que tenha ultrapassado seus limites e que ao invés de tentar ser liberado para ser útil, entre aspas, se deixou fazer prisioneiro dele, aprendendo assim a encontrar a sua satisfação somente no Senhor. Imediatamente percebem alguma coisa. A nossa sensibilidade espiritual perceberá em seguida um doce perfume de Cristo. Alguma coisa naquela vida foi quebrada, triturada, e por isso vocês sentem a fragrância. Uma vida deste gênero suscita impressões. As impressões produzem desejos, e o desejo impulsiona os homens a buscar, até que sejam introduzidos pela revelação divina na plenitude da vida de Cristo. A influência que podemos ter sobre os outros depende de uma única coisa: da obra que a cruz cumpriu em nós, pela confirmação da vontade de Deus. Então é isso. Você, quando é triturado, amassado, quando você passa por situações para que o vaso seja quebrado, e como o Atmani aqui fala, o que ele falava não era teoria, era coisa que ele passava mesmo e vivia, e por isso faz tanto sentido, porque por vezes nós também passamos, né? E você realmente permanece no Senhor Jesus,
sem aquela vontade de ser logo liberado, né? Mas de você experienciar o Senhor até mesmo na fornalha de fogo ali com o Senhor, dançar com Ele, você vai ganhar realmente sensibilidade espiritual e sua vida vai suscitar impressões na vida de outras pessoas, desejos, de tal forma que as pessoas olhem para você e dizem, poxa vida, eu também quero servir como o irmão fulano, né? E sem precisar cobrar, você simplesmente vai influenciar essas pessoas, porque você está tendo um trabalhar da cruz em você. Então as pessoas olham e elas realmente se sentem inspiradas, porque Deus trabalhou. Mas tudo isso não é fácil, né? Não se constrói com teorias, não se constrói simplesmente com uma leitura, mas se constrói com o Espírito Santo trabalhando em você, né? Dando momentos ali de prazer, de alegria, mas também até alguns momentos que você pode ser contristado, mas tudo isso contribui para que você se torne a pessoa que Deus quer que você se torne, apta, né, para reinar com Ele. Jesus é o Senhor. Amém. Tinha vontade de ler a Bíblia. Eu via uma mulher subindo ali em cima, né, do altar e lendo a Bíblia. Eu tinha vontade também de ler a Bíblia. Eu dizia, por que a gente, se é filho do mesmo jeito, que ele não faz do mesmo jeito, né? Aí eu conhecia Lena de Júlio, da Barreira, que Lena, ela dava catecismo, isso. Aí eu pedi a ela, aí um dia Divânia passou, que é filha dessa que ela deu testemunho, de Ivone. E Divânia passou um pouquinho assim na cantina, que ela era diretora, aí não sei o que foi que disseram, falou sobre batismo. Aí ela entendeu batismo, né? Batismo, nossa, o pai levava quando era muito. Ela disse bem assim, o batismo, ela escutou, ela disse assim, o batismo é descer as águas para a remissão de pecado. Ali ficou na minha mente aquilo ali. Aí eu fui pedir a Lena. Um dia, Lena, me ensina a ler a Bíblia, já que você dá aula de catecismo. Ela disse, mulher, eu não posso, porque tem que falar não sei com quem, de lá de Paulo Afonso. Também passou. Né? Passou. Ela tinha que ter essa autoridade mesmo lá. Aí a Aline foi, eu contando a Aline foi, minha sobrinha já estava na igreja, a Aline foi e disse, Marinha, se a senhora quiser, eu dou aula da Bíblia, senhora. Eu disse, pois eu quero, minha filha. Mas aí foi uma luta, né? Eu pensei que a coisa era fácil, mas não era. Mas como nós amamos o nosso Jesus, né? Como nós escolhemos Ele verdadeiramente, jamais deixaremos, né? Mesmo que venha tudo. Aí eu trabalhava o dia todo, 8 horas por dia, no colégio, um trabalho pesado, né? E quando eu chegava, 5 horas, que era o horário que nós tínhamos, 5h30 para 6. Eu pegava a Bíblia em casa, era até a Bíblia grandona, botava dentro de uma sacolinha e cobria, ia para casa de Cremilda, para estudar mais a linha. Aí agora modo Gilvan, escondido, e aí a vizinha também. Aí quando eu chegava, Gilvan, estava onde? Que não fez a comida ainda? Eu digo, eu tinha ido ali na casa de Cremilda, mas já cheguei. Aí até que chegou um dia de ele dizer que eu estava traindo ele. Eu estava saindo para ir trair ele. Que eu saía do trabalho e saía para ir trair ele. Aí deixa que não era, né? Eu estava me apaixonando por Jesus. Não era mesmo, né? É isso aí. Aí agora, foi o que aconteceu. Quando foi, aí foi indo, eu disse, eu estou indo ler a Bíblia, mas você quer que eu virar crente, quer saber de crente? Eu não quero saber de crente aqui na minha casa, se eu quero que tem. E eu quero, só na minha, né? Pedindo sabedoria a Deus. Que a gente tem que ter sabedoria, né? Que é fácil quando se conversa assim, vamos, né? Mas não passa por as provas. É por isso que muitos não permanecem. Verdade, porque não passa por isso. Aí foi indo, quando foi um dia, de tanto falar do batismo, os irmãos vinham de Salvador e fazia culto em casa, né? E tudo. E eu tinha a vontade, mas eu também não queria, porque eu também fumava. Eu dizia, o crente não fuma, como é que eu vou me batizar fumando? Mas ali foi luta, e foi luta, e foi luta, né? E o Senhor operou em tudo. Porque agora ele se levantou, quando foi um dia de noite, eu digo, orei, apresentei a Deus, eu disse, hoje eu tenho que dizer a ele. Aí eu disse, Gilvan, eu vou me batizar. E pois se levantou e foi para casa, mãe, 4 horas da manhã. Aí chegou lá e disse, mãinha, chamou mãe tomou até susto, coitada. Eu vim aqui dizer que vou largar a sua filha, porque vai virar crente. Aí mãe disse, mas eu não posso. Aí mãe
mãe vem em casa de manhã, minha filha, não faça isso não. Você já passaram por tanta coisa para não se separar, não vá não para essa lei. Eu disse, mãe, não vou, eu nem estou aí. Eu sei que eu passei, foi muita luta, né? Eu passei por cima de tudo. Amém. Né? Mas se a gente baixar a cabeça pro inimigo, né? É verdade. Porque o inimigo é astuto, né? Do que ele quer. Aí apresentava tanta coisa, era vizinho que olhava com o olho torto para mim. Quando eu ia sair, a vizinha botava o corpo para dentro e a cabeça para fora, e olhando para mim, eu nem ligava. A outra dizia, minha filha, na que você saiu ontem, ela ficou só falando em você. Eu digo, nem estou aí. Mas foi luta. E para deixar o cigarro também foi luta. Me lembro como hoje, foi que nem acredito, que me lembro como hoje. Nego era candidato a prefeito e foi um piseiro lá para aquele fim de mundo lá. E Gilvan foi para esse piseiro. Eita. E agora deu meia-noite e Gilvan não chegou. Aí eu falei, Jesus. Aí me ajoelhei no chão e disse, Senhor, eu acho que é uma prova que eu estou passando. Aí me ajoelhei e disse assim, Senhor, eu preciso deixar esse maldito desse cigarro, mas eu não consigo. Mas o Senhor é quem vai me libertar, vai me dar um enjoo para eu enjoar, para eu não ter vontade mais nunca. Até hoje, quando eu vejo um fumando, eu fico para morrer, o fedor. Que o Senhor, Ele libertou-me no jeito que eu pedi. Amém. Amém. Né? Se a gente tem esforço, né? Deus ajuda. Né? Deus ali, Ele está. E a gente passa por batalha e vem passando, e vem permanecendo. Porque no final aqui diz o quê, né? Jamais o deixarei. Pois eu provei do amor superior. Quem prova deste amor jamais deixará. Né? Porque até mesmo o Senhor não disse que era amado em rosa aqui na terra. O Senhor disse que tinha as provas. Sim. Mas Ele sempre estaria conosco. A todo tempo. Todo né? tempo. E Jesus é o Senhor. Só uma pergunta rapidinho. A irmã é crente? Sou crente. Perdeu o casamento? Não. Glória a Deus, né, irmão? Glória a Deus, né, irmão? Ai, que vitória! O irmão Tiago, e hoje ele vem trazer ela na moto. Aí, que benção. Na volta da igreja, olha. Ainda vem trazer ainda. Nossa, Senhor Jesus. Amém. Pode desfrutar. Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor. Amém. Jesus está sendo testemunho, né? Vá. Sim, vá. Cristo é meu libertador. Amém. Ele bem seguro. Senhor Jesus. Jamais o deixarei. Sim. Sim. Antes de eu conhecer o Senhor, né, eu vivia aprisionado, né, no sinal dando volta de 9 anos de idade, né? Sim. Aí sempre foquei muito nessas coisas, né? Sim. Senhor Jesus. Aí vivia também na religião, né? A religião nos prende também, né? De a gente conhecer o Senhor. Verdade. Mas a partir do momento que a gente vai conhecendo a liberdade do Senhor, que a gente vai ouvindo falar do Senhor, nós vamos vendo liberdade, né? Mas, é que nem a irmã falou, mas passamos por provas, né? Mas sabemos que a prova é o amor do Senhor, nos falando, nos trabalhando, né? Senhor Jesus. Senhor Jesus. Até hoje a gente passa por prova, né? Verdade. Falando que eu queria deixar, mas os amigos ainda falam, né? Você agora bebe preso, agora parece que é um pastor, leva uma Bíblia debaixo do braço, abandonou nós, não quer mais jogar no oh, Senhor Jesus, não, o Senhor me resgatou. Amém. É porque lá quando a gente vai, a gente vê tanto nome que aquilo ali o Espírito Santo já incomoda. No meu lugar não vai aqui mais. Eu tenho que sair daqui, né? Senhor Jesus. O Senhor nos liberta, né? Para nós viver agora uma vida de santidade. Uma vida segura, né? Segura que só o amor do Senhor faz com cada um de nós. Amém. Porque o mundo aí a gente vê, nós passamos por provas, né? Mas a prova é a certeza do amor de Deus. Amém. Está em Romanos, né? Senhor Jesus. Então, essa certeza de nós temos uma esperança de viver para Cristo. Verdade. Uma esperança de nós estar aqui, todos passando por suas lutas, por suas Senhor provas, Jesus. mas sabendo que o Senhor está trabalhando, Está trabalhando. nos moldando, para que nós possamos ser crentes melhores, Sim. pessoas melhores, Sim. pessoas mais maduras, Sim. que perseveram no amor de Deus, né? Senhor Verdade. Jesus. Amém. Fala de resgate, né? O Senhor também nos resgatou, né? Todos nós vivemos Glória a no local, né? E por sua vida Ele nos salvou. Não tem mais o que temer. Sobre o mal. O Senhor Jesus fez tudo na cruz, né? Ele pagou um preço
para que hoje nós não vivemos mais, né, nessa incerteza de estar nesse mundo. Hoje a nossa convicção é no Senhor. Amém. Porque Ele já pagou esse preço por cada um de nós. Então, tudo que nós for fazer, que seja com provas, a prova é fruto da perseverança do amor de Deus, mediante a fé, que nossa vida é lapidada, nossa vida é transformada. Talvez nós tenhamos uma casca, que essa casca o Senhor vai nos moldando no decorrer do tempo, jogando uma prova. Talvez é o agir de Deus nos dando um livramento para que nós não possamos cair em ciladas erradas. Então, o Senhor ele trabalha da forma diferente do que nós imaginamos. Então, tudo que nós for fazer para o Senhor, isso é grandioso, né? Só esse amor é que nos traz uma vida, né? Uma vida de santidade, uma vida de busca, uma vida de obediência. Então, Cristo já nos libertou. Então, é para essa vida agora que nós temos que estar olhando para frente, avançando para o alto. Não pensar na prova, né? Porque prova olhando para frente. Quem não passa a prova não tem vitória, né? Porque se vê só de alegria, as alegrias às vezes traz tipo um ego, né? Vai trazer um ego para a pessoa, mas quando nós somos provados, aí vamos sendo lapidados, sendo moldados para ser pessoas mais firmes no Senhor e pessoas mais maduras, né? Amém. Senhor Jesus. Amém. As irmãs aí contando o testemunho delas, e algo assim veio na minha mente assim, quando aqui diz assim, que Cristo é o meu resgatador, e sua vida me salvou. Algo assim que me chamou muita atenção nisso aqui, é porque quando eu tinha assim na faixa de uns 12 anos, eu ia para essas casas de macumbeiro, porque minha mãe me levava. Só que eu nunca gostei, mas eu ia porque ela me obrigava. E uma vez eu estava na escola e ia conversando com uma colega minha, e eu também tinha medo. Eu não sei se as pessoas que já foram nessas casas também têm medo de deixar. Só que um dia eu disse assim, se eu soubesse que esse Deus, se ele me ajudasse a eu não ter medo, eu servia a esse Deus. E assim, quando você falou, eu me lembrei que isso eu era uma criança. Eu tinha uns 12, 13 anos. E assim, olha o tempo que levou. Eu nunca imaginei de eu ser crente, vou ser sincera, nunca passou pela minha mente. Eu sempre falo assim, quando eu via aquelas pessoas da Igreja Batista indo para os retiros, na minha mente vinha logo, meu Deus, aquelas pessoas ali perdendo tempo, nesse retiro com um monte de gente só cantando louvor e perder a banda não sei o que, a banda não sei o que. Isso era o que vinha na minha mente e eu tenho certeza que muitos que estão lá hoje dizem que a gente está perdendo. Tanta festa boa, com banda boa, e a gente deixa de estar lá para estar todo mundo junto esses 3 dias, só orando, só cantando, parece que não tem o que fazer. Então esse era meu sentimento também. E assim, hoje de ver assim, que o Senhor realmente me resgatou. Quem me viu antes e hoje me vê, não me reconhece. Nem pelo meu jeito de ser. Porque eu era uma pessoa muito explosiva, eu era uma pessoa que não levava desaforo. E assim, hoje eu estou sendo moldada a cada dia, né? Graças ao Senhor. Mas assim, o que me chama muita atenção nesse resgatador aqui, Cristo é o meu resgatador, foi justamente isso, que um dia o Senhor me ouviu. Eu disse, se esse Deus, ele realmente, ele me prometer que ninguém vai me fazer mal nessas casas, eu não vou mais. E assim aconteceu. Eu fui libertada depois que eu casei comigo, porque eu temia muito a minha mãe. E aí, quando eu casei, que aí ela queria me levar, eu disse, não, agora eu não vou mais. E eu não ia, eu nunca gostei dessas casas. Mas eu ia por obrigação. Porque quando a gente mora na casa dos pais, a gente, naquele tempo pelo menos era assim, né? Na minha casa ainda é assim. Mas aí agora, quando eu fui libertado, nunca mais sai do cativo, né? E realmente esse Deus é um Deus libertador. Libertador. E ainda continua libertando. Ele não libertou e não liberta mais não. Ele continua libertando, né? Dia a dia nós precisamos da Amém. Senhor Jesus. Essa história que ele contou aí é experiência para vocês, viu, jovens? Porque vocês hoje têm a vantagem muito grande em relação ao que Isa passou. Porque ela está sendo conduzida ao erro. Vocês hoje estão sendo conduzidos à vida.
abrace essa causa. Não olhe para as coisas que vocês conseguem ver, porque vocês vão cair. Vocês precisam buscar o Senhor por fé. Não é por vista. Buscar o palco, vocês conseguem ver, mas vocês não conseguem levar para casa. As pessoas vão, valorizar tanta festa, mas não consegue trazer o cantor para sua casa. Você não consegue trazer nada de lá para sua casa. E depois ainda é passageiro, né? É passageiro, é momentâneo. Mas o Cristo que você desfruta aqui, você consegue levar para sua casa. Amém. Amém. Senhor Jesus. O Cristo que você desfrutar em qualquer lugar, se você desfrutar, se você tocar, se você provar, você consegue levar para sua casa. Mas as festas, você pode sambar a noite toda, você não consegue levar para casa. Quando você chega em casa, chega desiludido, sem esperança, na morte, cansado e com dívida. A mente desse tamanho, a cabeça desse tamanho, como é que eu vou fazer agora para pagar a loja, eu comprei a roupa, a loja do calçado, a não sei o que, a fulano de tal do cabelo. É tanta dívida que sobra para as pessoas. Tem pessoas até que se matam. Somos no mundo de tanta preocupação. Então vocês jovens, aproveitem as oportunidades que tem hoje. Porque aqui a gente está falando para os adultos, foi Cristo que nos chamou. É tanto que Céu passou por experiência, Silvana eu acompanhei, todas as irmãs eu acompanhei desde o princípio, todas as experiências dela, o sofrimento dela. Mas vocês jovens estão sendo conduzidos pelos pais o caminho que se deve andar. Sim. Os jovens é conduzido pelos pais o caminho que deve andar. E ele estava sendo conduzido o caminho que não devia andar, entendeu? Pelos pais. E Deus resgatou, livrou, salvou e chamou. Não foi só livrar e largar lá, não. Lá, livrou e chamou. Você é minha, né? Então hoje nós somos propriedade peculiar de Deus. Amém. Nós não precisamos de uma garrafa de cachaça para ficar alegre. Não precisamos de um cantor dançar para se alegrar. Nossa alegria é o Senhor. Amém. A nossa força é o Senhor. Eu estava vendo um vídeo essa semana, o irmão dele. Quando uma pessoa acende um cigarro, o demônio se apodera dele. Quando a pessoa bebe uma cachaça, o espírito ruim se apodera da pessoa. Cada coisa errada que a pessoa, o ser humano pratica, um espírito maligno se apodera. E quanto mais você usa, mais o espírito toma força. E você não consegue mais olhar para a cruz e ver Cristo. Você só olha para as coisas que você consegue ver e quer para você, mas não consegue. Quantas pessoas estão correndo atrás de coisas que não vão conseguir, coisas impossíveis? Aí a Bíblia diz que no Senhor nada é impossível. Tudo no Senhor é possível. E tudo é possível aos que creem. Mas quem busca coisas sem crer só vai se padecer. Então nós precisamos confiar nesse Deus que pode realmente fazer muito mais por nós. Então Ele é uma fonte e nós precisamos mergulhar nessa fonte. Amém. Ele é o supridor de nossa vida. Sim. E eu preciso provar desse Cristo. Amém. Outro louvor que não cantava, eu provei de tudo e fui aonde quis. Nenhum lugar para ser feliz. Isso é o homem que busca, né? E gasta tudo naquilo ali, mas não encontra felicidade. Mas quando você vai a um lugar, você é sofrido. Esse lugar é o Espírito. Amém. Então hoje a gente sabe que o Senhor é o Espírito. Ele é o E Espírito. onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Aí a liberdade. O homem que não tem o Espírito de Deus, ele não tem liberdade. Ele é preso em si mesmo, no seu orgulho, né? Na soberba, no eu acho, né? Aí fica cheio de razão, cheio de certeza, cheio de verdade. Mas tudo falso. Porque a verdade que precisa prevalecer em nós é Cristo. Amém. Eu sou a verdade, o caminho e a vida. E ninguém vê o Pai senão então, as pessoas ficam falando, mas Deus está em todo lugar, Deus está em todo... Isso é pensamento. Qual é a sua certeza? Uma pessoa que não conhece Deus, como é que ela pode dizer que Deus está nela? Se ela nem conhece. Ela precisa primeiramente conhecer e ser conhecida. Jesus. Aí sim ela vai falar com peso, com convicção. Aí, ao Deus está servindo, meus irmãos contarão as suas experiências. Que experiência tem uma pessoa falar de Deus que não conhece Deus? Isso é muito importante. Cada irmão que está aqui, ó, precisa ganhar experiência. Amém. E tomar posse. Se não tomar posse, você vai ficar sendo subjugado pelas artimanhas, né?
A Vilazinha era capim, que era retada. Olha. E aí, todo ano, Facão. se vinha para fazer reunião, né? Facão, isso que Que não precisa disso, né? Que não precisa disso. Que vamos fazer Sofá em casa. a mistura dele. Já chega na porta. Quando a gente chega na casa dele, lá para filha dele, ninguém faz aqui para você, eu vi a diferença. Então, nós precisamos apresentar as pessoas a diferença. Amém. O Cristo que tem em nós e o Deus que as pessoas conhecem no mundo. As pessoas conhecem, todo mundo tem Deus. Agora, que Deus as pessoas têm? Existem muitos deuses, né? Ao invés de Sangara e Salvador é uma Deus. Os artistas aí que estão cantando nos palcos é o Deus. Entendeu? É o Deus que o mundo conhece. Mas o Deus que nós conhecemos é diferente de todos esses aí. Eu não preciso buscar outro porque eu já tenho um. E esse um me supre. Agora, se esse um não me suprisse, eu ia ter esse um que não me supre e ia buscar ser suprido em outro lugar. Mas se esse Cristo que está em nós está nos suprindo, as bênçãos, né? A paz reina em nosso espírito, nós vamos ter realmente alegria interior. Eu não preciso de uma garrafa de bebida para me alegrar, eu não preciso de uma sofona, eu não preciso de um pandeiro. Eu aqui na minha casa, me engano, analisar a toa aqui. Ela faz das vidas, das coisas dela, eu acho engraçado, estou risado também. E nós nos alegramos aqui juntos. Eu preciso buscar alegria lá, nós já podemos me alegrar em casa? Amém. Então nós precisamos ter de viver essa certeza. Amém. E nós precisamos de muita coisa para nos alegrar. Porque Cristo já é tudo que nós precisamos. Amém. Então que vocês jovens busquem essa alegria no Senhor. Não tem que se alegrar em pessoas, em coisas, que é passageiro. O próprio Jesus disse, tudo passa. A minha palavra permanece. Então, se minha mulher buscasse se apoiar em mim, um dia que eu morresse, ela morria junto. Porque ela não pode se apoiar em mim, eu me apoio nela. Ela não é a minha vida e nem eu sou a vida dela. A minha vida é Cristo. A vida dela tem que ser Cristo. Agora, o Cristo que está nela é o mesmo da minha, nós nos alegramos juntos. E vamos crescer juntos. Até a volta do Senhor. Então, o jovem precisa buscar essa alegria em Cristo. Se o jovem conhece Cristo, certamente você vai ter tudo e mais Cristo. Mas você buscar tudo e não Cristo, esse tudo que você está buscando vai se acabar. Vai se acabar. Porque não tem Cristo. Sem Deus, nada subsiste. Só subsiste com Deus. Você tem Deus e tem tudo. Você não tem Deus, você também não tem nada. Tudo que você tem é passageiro, vai se acabar. Tem pessoas que estão. Você vê quantas pessoas ricas, né? Tem tudinho com a noite e depois ficou pobre. Acabou, porque não tem Deus. A nossa garantia é Deus. Amém. Ele é a nossa garantia na casa, no trabalho, em todos os lugares. E se você for, você vai prosperar. Com esse Deus. Amém. Sem Deus. Amém. 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 Deus nos abençoe. Amém. Realmente tocar no Senhor, beber essa água da Ó Senhor Jesus. Amém. É a nossa alegria, a nossa força. Amém. Senhor Jesus, vamos orar.